Boa noite mais uma vez. Dentro da grade da TV Marília, estamos iniciando o Saúde Marília, que é o espaço de saúde aqui da TV Marília. O programa sempre acontecendo semanalmente aqui na nossa TV Marília e a reprise dentro da grade da TV Marília. Se você tem uma sugestão, um tema, encaminhe para o nosso e-mail. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Esse programa acontece ao vivo sempre às segundas-feiras e as reprises semanalmente aqui na nossa TV Marília. Temos sempre o apoio cultural da Unimed Marília. O Saúde Marília discute saúde, mas com preservação da ética e profundidade na discussão do tema. O tema que foi separado nessa noite para a discussão, na verdade, não é somente um tema, mas uma valorização de uma especialidade médica, a geriatria e sua área de atuação. A geriatria é uma das especialidades médicas e que aborda as doenças que se manifestam nos idosos, as quais necessitam de uma avaliação e tratamento clínico. A especialidade se desenvolveu intensamente nos últimos anos e hoje é uma das inúmeras especialidades médicas reconhecidas pela Associação Médica Brasileira, Comissão Nacional de Residência Médica e Conselho Federal de Medicina. Para a discussão desse tema, geriatria, área de atuação, o Saúde Marília convidou nessa noite o docente de propedêutica da FAMEMA, o doutor Edgar Camilo de Oliveira, com o título de especialista em geriatria pela PUC do Rio de Janeiro. Boa noite, doutor Edgar, primeira vez aqui no Saúde Marília, e já perguntamos inicialmente, geriatria e sua área de atuação. Boa noite. Boa noite, Milton. Boa noite, senhores telespectadores. Agradecemos a oportunidade e vamos, dentro do possível, dar uma noção do que representa a atuação do geriatra nos dias atuais. É preciso entender que nós, enquanto seres humanos, devamos aproximadamente toda a nossa existência na Terra até o início do século XIX para chegarmos ao primeiro bilhão de habitantes na face da Terra. Por volta do ano de 1900, a nossa esperança de vida aqui no Brasil era de 33 anos. Passamos para 43 anos em 50 anos do século passado. Em 1950, tínhamos a expectativa de vida de 43 anos. E, praticamente, a partir da década de 50, tivemos o que nós consideramos um boom de envelhecimento, aumento na expectativa de vida, para hoje termos aproximadamente uma esperança de vida de 69 anos para o homem e 72 anos para a mulher. Então veja que houve um crescimento exponencial da população graças ao aumento da expectativa de vida. E diante disso, a medicina se defronta com um dilema, né? Novas morbidades incidentes, novos desafios para a comunidade médica e necessidade de novas estratégias de atuação. O enfoque do geriatra tem necessariamente que ser um enfoque multidimensional, multidisciplinar e avaliando o paciente geriátrico de uma forma biopsicossocial. Então, nós temos dentro da geriatria uma situação em que as doenças, praticamente com o avanço, sobretudo das condições de vida e também da tecnologia médica, nós conseguimos uma vitória contra a morte, digamos assim. Nós conseguimos postergar a morte, mas não conseguimos oferecer qualidade de vida para os nossos pacientes e para a população que envelhece. Então nós temos, na verdade, um alongamento da expectativa de vida, mas ao mesmo tempo um alongamento da morbidade incidente. Ou seja, o geriatra tem que se ocupar com o acúmulo de patologias
decorrentes do desgaste biológico no confrontação do dia a dia das pessoas. Doutor Edgar, quais são as doenças hoje que mais acometem os idosos? Ainda as doenças cardiovasculares têm a maior incidência ainda nos idosos? Interessante. Sem dúvida. As doenças cardiovasculares são as que mais incidem na população idosa, com uma certa característica, que com o avanço da tecnologia, elas diminuíram, a partir dos anos 90, a taxa de mortalidade. Então nós temos o quê? Nós temos um estoque de pacientes, um acúmulo de patologias, pacientes que infartavam e morriam, hoje eles estão sobrevivendo, e o que nos interessa e que preocupa o geriatra é a qualidade de vida com que essas pessoas sobrevivem. E é em decorrência disso que a geriatria acaba atuando, ou seja, a geriatria tem um campo de atuação sobre as 5 grandes síndromes que afetam o paciente idoso. Os gigantes da geriatria, que é a síndrome da imobilidade, a síndrome da insuficiência cerebral, a síndrome da incontinência urinária e a síndrome da hiatofarmacogenia. E as síndromes da incontinência, né? Como eu já falei. E dentro disso a gente acaba atuando de uma forma multidimensional e multidisciplinar. A criação do PSF, das unidades de saúde da família, fizeram com que os idosos tivessem uma melhor qualidade na assistência à saúde dessa população de idosos? Eu acredito que, num primeiro momento, o que houve foi maior possibilidade de acesso da população ao serviço de saúde. Então, faz-se diagnóstico, pontua-se a morbidade incidente, mas assim, a questão da resolutividade desses quadros que acometem os idosos ainda falta muito para resolver. Nós sabemos que há um investimento maciço na área de saúde pública voltado para o idoso. Acredito que, pelo menos, há um propósito político de mudar o perfil de atendimento ao idoso. Ou seja, o nosso modelo tradicional, que é hospitalocêntrico, ele acaba necessariamente tendo que ser extra-hospitalar, com isso envolvendo a participação de familiares e de outras alternativas de assistência ao idoso, como hospital-dia, centro de convivência, né? E assim eu acho que qualquer iniciativa como o PSF é muito bem-vinda no momento em que a nossa população envelhece aceleradamente, né? Doutor Edgar, é possível aplicar o conceito da Organização Mundial de Saúde, bem-estar físico, social e mental também na população idosa? Eu acho que é a grande meta da geriatria. A geriatria tem como propósito maior a longevidade com saúde. Saúde na sua plenitude, né? Apesar da relatividade do conceito de saúde, nós achamos que é possível, dentro de um certo limite inerente a cada espécie, atingir a longevidade com saúde. Então esse é um pressuposto, um propósito da geriatria, e interessante isso é que nós temos um fenômeno muito possível de se atingir, que é a chamada curva do joelho. Ou seja, a população poderia, em tese, se manter saudável dentro de certos limites, até os limites máximos da expectativa de vida. E nesse momento ela desceria, enfim, a morte seria inexorável. O que ocorre hoje é que nós temos uma expectativa de vida, mas a população, por acúmulo de morbidade incidente, vai tendo cada vez mais um declínio funcional, e por termos alongado a sobrevida da população, nós temos um período longo da chamada morbidade incidente. Ou seja, precisamos agora comprimir a morbidade. Isto é, fazer com que as pessoas adoeçam menos, e se adoecerem menos, nós possamos limitar ao máximo as incapacidades. E aí está um propósito da geriatria. Em outras palavras, o indivíduo que tem um acidente vascular encefálico, nós tentamos fazer de tudo para que ele não seja acamado.
para não cair numa das grandes síndromes geriátricas, que é a imobilidade. Na verdade, então, o objetivo da geriatria no presente momento seria envelhecer mais com qualidade. Com qualidade de vida. Esse é o nosso propósito. O doutor Edgar crê que com a expectativa de vida hoje no Brasil, como em todo o mundo, se vivendo mais, a detecção das doenças mais precocemente possível vai proporcionar, então, idade futura, uma qualidade de vida melhor. Sem dúvida. Nós achamos, é até interessante sua colocação, porque perguntam frequentemente qual é a idade que eu devo visitar o geriatra pela primeira vez. Nós sabemos que a cultura ocidental, ela valoriza o belo, valoriza o novo e considera o idoso já um objeto ultrapassado em todos os sentidos, né? Mas cada vez mais essa vocação, essa tendência de valorização, ela muda. Assim como a obesidade no passado foi sinônimo de status e beleza, nós temos hoje que, de certa forma, considerar a velhice não como um fardo, mas sim uma virtude, né? Então eu acho que assim, no Oriente tem países em que se pratica uma especialidade, entre aspas, chamada pediatria geriátrica, ou seja, as crianças já são orientadas, sobretudo naqueles países que sofreram a invasão da cultura alimentar ocidental, os grandes fastes, né? Eles procuram retomar o curso de uma alimentação natural para que, a partir desse pressuposto da alimentação, as pessoas atinjam a maturidade e que essa maturidade seja livre das doenças que nós sabemos que tem muito a ver com nossos hábitos alimentares. É importante também a relação da geriatria com as outras especialidades médicas, porque os pacientes às vezes estão também sendo acompanhados por cardiologistas, pneumologistas, neurologistas. E o geriatra é aquele que acaba fazendo uma composição com todas essas especialidades. Na verdade, você coloca uma situação bem clássica para o geriatra. O geriatra acaba sendo um gerente das condições mórbidas do paciente. Então, ele é aquele que vai verificar, de certa forma, respeitando as limitações éticas, um melhor racionamento do uso da medicação. Há uma tendência de se cair na famosa cascata de iatrogenia, porque nós temos N patologias que acomete o idoso. Temos uma regra que a partir dos 40 você já pode somar 4 patologias e a cada década uma a mais. Então veja, hoje o indivíduo com 70 anos são 7 patologias associadas e que, pelo fato da medicina estar especializada, eventualmente ele tem 7 colegas tratando desse paciente. Então é necessário que a gente evite que isso se transforme na pedra de toque da cascata de iatrogenia. Você tem polipatologia, polifarmácia, você tem um idoso fragilizado que, do ponto de vista farmacodinâmico e farmacocinético, ele responde de forma paradoxal à medicação, e nesse momento é que o geriatra deve interferir como um gerente dessa situação, tendo a cautela de procurar negociar uma certa hierarquização da terapêutica. Não é possível tratarmos todas as apresentações de patologias que o idoso pode eventualmente acarretar. Então nós temos que oferecer qualidade de vida e eleger algumas como prioritárias. Saúde Marília está debatendo nessa noite o tema geriatria, área de atuação, com a presença do Dr. Edgar Camilo de Oliveira, docente de propedêutica da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir.
Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite debatendo geriatria, área de atuação, com a presença do Dr. Edgar Camilo de Oliveira, docente de Semiologia Médica da FAMEMA e geriatra com título de especialista pela PUC do Rio de Janeiro. Nesse último bloco agora, vamos falar das 5 principais síndromes em que o geriatra faz a consulta, né, no seu consultório. A insuficiência cerebral, a incontinência urinária, a instabilidade, a imobilidade e a iatrogenia por medicamentos. Doutor Edgar, são essas as principais síndromes? Esses são os 5 grandes temas que o geriatra deve abordar no dia a dia, né? Ele se envolve diariamente. E nós podemos dizer que há um certo, digamos assim, uma certa superficialidade na abordagem do paciente idoso por um colega que não seria, digamos assim, afeito propriamente à especialidade. Isso é determinante quando você vai às instituições, eu falo isso até num sentido restrito de assistência pública, né? Que é um tema hoje importante. A assistência hoje cada vez é mais pública e dentro dessas instituições a gente, quando instaura alguns inquéritos para verificar o que foi diagnosticado e o que está sendo subdiagnosticado, a gente certamente vai encontrar, por exemplo, no caso das incontinências, há um certo senso comum de que o idoso necessariamente vai evoluir para a incontinência fecal, incontinência urinária. Isso é fato, não é? Mas é fato também que existe uma série de patologias que podem ser revertidas e o paciente recuperar a sua continência. Uma infecção urinária que não diagnosticada vai gerar incontinência. Um quadro, por exemplo, dentro de um hospital com o paciente retido no leito, necessariamente ele vai fazer incontinência por uma questão até de uma certa condução mal direcionada desse paciente. É verdade que imobilizar tem certo sentido, mas na grande maioria das vezes o paciente geriátrico já entra agitado no hospital em torno de 40%. Né? Então, imobilizar esse paciente, ele vai ter incontinência. O paciente que tem uma hiperplasia benigna de próstata, ele tem necessariamente incontinência por transbordamento e isso, quando não diagnosticado, ele vai padecer dessa demanda, né? O paciente que tem impactação fecal, que é uma coisa tão frequente, também gera incontinência por limitação de espaço, quer dizer, ele não tem uma capacidade de ampliar a sua capacitância vesical por causa da presença do bolo fecal justaposto à bexiga. Então, é interessante isso. E quando a gente fala em insuficiência cerebral, que é uma das outras síndromes, a gente sabe que, por exemplo, uma das coisas que é subdiagnosticadas nos quadros confusionais agudos, você já partiu para uma medicação que tem ação no sistema nervoso central. Esquecemos muitas vezes de palpar o abdômen do paciente, sentir um globo ocular ou um toque retal para diagnóstico de um fecaloma, né? Então, é dentro dessas pequenas nuances que o geriatra tende a enfocar essas grandes síndromes, né? A síndrome da imobilidade, ela é decorrência de um sem número de patologias e mais marcadamente porque é mais frequente dentro das doenças do aparelho circulatório, sobretudo na mulher, o acidente vascular encefálico. Ele é o grande desencadeador da imobilidade, ou seja, da cadeira para a cama e da cama para as consequências na fisiologia do organismo do idoso. Ele vai ser depauperado de proteína, ele vai ter hipocalcemia, vai acelerar o processo osmosporótico, ele vai perder massa muscular, massa magra, que ele já é por natureza depletado, né? Ele vai propiciar menor capacidade de vasculhamento da árvore brônquica, com isso vai acumular secreção, maior possibilidade de refluxo gastroesofágico, com isso pneumonia, que é o grande finale, né, de um paciente
acometido da síndrome da imobilidade. Então, o que nós preconizamos são cuidados para que esse paciente evitamos o máximo que ele vá para o leito. E se for, que ele volte ao convívio o mais rápido possível. Nem sempre isso é possível, mas daí entra a figura importantíssima do cuidador, do afeto para com esse paciente, porque nós sabemos que a recuperação em geriatria, ela é lenta, mas ela existe, ela aparece, precisa ter muita dedicação. Doutor Edgar, o fato dos idosos terem várias doenças, como o doutor comentava, é comum na vigência do tratamento de algumas dessas doenças o aparecimento de efeitos colaterais desses medicamentos? Sem dúvida. Nós temos aí dos fármacos que a gente poderia dizer usados no cotidiano, nós temos a maior sensibilidade dos idosos para com os anti-inflamatórios não hormonais, né? Eles são capazes de desencadear com mais facilidade hemorragia do trato digestivo, são capazes, por interferir num dos últimos elos que mantém a homeostase da pressão arterial, que seria a produção de bradicinina, né? Interferindo, sobretudo, diretamente nisso, desencadeando pico hipertensivo e daí, consequentemente, um acidente vascular encefálico. Ou uma descompensação de um edema agudo de pulmão, por conta de uma sobrecarga pressórica de ventrículo esquerdo, né? E por mero uso de um anti-inflamatório, muitas vezes não necessário, uma automedicação ou indicação, porque é o mais frequente. Em geriatria a gente fala que os modismos, eles não são convenientes, né? Existem uns clássicos da medicina e a gente tenta explorar esses clássicos, né? São os ditálicos, os anti-inflamatórios mais antigos, né? Por exemplo, você pegar as condições em que o idoso já foi um pós-revascularizado, já tem uma doença isquêmica do miocárdio, tem uma reserva cardíaca baixa, e de repente você usa um diurético espoliador de potássio, magnésio, é o ponto de partida para ele desenvolver uma arritmia muitas vezes fatal, né? Então a gente tem muita cautela em estar medicando o idoso, sobretudo começar, quando bem indicado, com doses submínimas e ir acrescentando paulatinamente. Doutor Edgar, gostaria que o doutor comentasse essa situação. Às vezes o paciente procura o geriatra para a primeira consulta e às vezes ele vem pela primeira consulta, mas já tendo passado em um outro profissional de saúde. Como é que fica essa relação? Qual é o papel do geriatra nesse momento, na primeira consulta? Na primeira consulta, e a consulta geriátrica, ela por si só demanda um certo tempo, pelas limitações, pelas instabilidades que o paciente apresenta na questão senso-perceptiva, né? A audição, a fala, a visão, a mobilidade. Então, a consulta já é mais demorada. Então, nós procuramos partir para uma sequência da anamnese um pouco mais dirigida em saber o que esse paciente já acumula de patologias. E geralmente a gente vai direto na medicação que ele toma, porque a partir daí você já tem noção da vida pregressa em termos de acometimento de doenças que esse paciente teve. Feito isso, a gente procura fazer um diagnóstico da condição biológica desse paciente, né? Saber o acúmulo de patologias, a gravidade com que essas patologias estão presentes e, nesse momento, já dar o primeiro passo para priorizar a terapêutica ou, melhor, a terapêutica não necessariamente medicamentosa, mas uma terapêutica de suporte psicossocial para o paciente, né? Num segundo momento, feito o diagnóstico das condições biológicas, a gente tem feito uma avaliação do estado psíquico do paciente. Aplicamos escalas, basicamente a escala que visa verificar a cognição do paciente, que é o mini exame do estado mental, e a escala de depressão, eventualmente quando
existe uma depressão, e aí é uma das grandes patologias incidentes no idoso, né? E nós aplicamos um outro diagnóstico, o terceiro diagnóstico, que seria o diagnóstico do estado funcional. Então aplicamos as escalas de atividade de vida diária básica e atividade ampliada de vida diária. Basicamente, em linhas gerais, é a capacidade do idoso vestir-se, banhar-se, locomover-se, né, e alimentar-se de forma autônoma e independente, né? E as atividades ampliadas são aquelas em que ele ainda vai fazer uma compra, ele paga e recebe contas, né? E tem um convívio social mais abrangente. Feito isso, a gente parte também para a questão do diagnóstico social, em que situação esse idoso está inserido na sua família e na sua comunidade. Então são como essas 4 premissas que a gente tenta racionalizar e dar seguimento ao paciente. Qual a visão que o doutor tem em relação a políticas de saúde no Brasil? O Brasil investe hoje mais na saúde do idoso? Olha, infelizmente não. Aí eu digo, os políticos não atentaram para o fato de que não somos mais aquele país de jovens, de futuro, né? Houve algum colega que já afirmou que nós somos um país jovem de cabelos grisalhos. Então essa demanda, ela vai surgir, não sabemos como gerenciar, mas ainda o idoso é visto como um cidadão de segunda categoria. Quando se pensa em priorizar recursos para a área de saúde, é voltado para o setor produtivo. São pessoas que estão aí, digamos assim, na fase produtiva da vida e que precisam se recuperar rapidamente para inserir-se novamente na força de trabalho. É lamentável, porque o idoso continua sendo visto como um cidadão de segunda categoria. Acho que nós, por uma questão de índole, né, filosófica, temos que admitir que a chamada terceira idade, ou melhor idade, é uma fase da vida que, quando chegamos, nós precisamos nos vangloriar disso, né? E precisamos olhar para o nosso passado e vermos que nós ajudamos a construir a riqueza desse país e que por isso precisamos lutar. E aí entra a questão do poder do voto, que numa democracia é um instrumento que o idoso dispõe para poder reverter a situação. Acho que tem muita coisa a ser feita, os PSF, as unidades básicas de saúde, não é? Mas, como todos sabemos, o momento, mesmo aqui na nossa cidade, é um momento crítico para a assistência médica, né? É meio extemporâneo falar na ampliação de uma cobertura, a assistência de leitos-dia, de centro-dia para os idosos. Mas é uma imposição. A medicina está caríssima, nós não temos nenhum termômetro inflacionário para medir o quanto se gasta com a medicina de ponta e nós precisamos necessariamente buscar uma alternativa que atenda o idoso não só na questão biológica, mas na sua questão psicossocial também. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o doutor Edgar para suas considerações finais e agradecimentos finais, ainda comentando ainda essa última pergunta, como envelhecer bem? Então, existe historicamente, né, o grande objetivo do homem é perpetuar-se, né? É a luta pela longevidade. A gente busca na história exemplos, né? Os faraós que foram para o túmulo levando um exército de servos e levando riqueza, porque ele achava que na vida pós-morte ele estaria vivo, estaria ressuscitado. Os grandes políticos, né? Eles fazem questão de deixar impressa a sua perpetuação. Então é um mito, a perpetuação é um mito. Nós precisamos saber e termos a humildade de reconhecermos que nós somos finitos, tudo é finito.
A vida é uma só e deve ser vivida na sua plenitude. Objetivamente, a medicina não tem uma caixa de surpresa para receitar a longevidade. Nós podemos dizer, basicamente, que uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, e aí não dá para a gente entrar em mérito, né? Mas uma alimentação balanceada, e eu diria até que o prato do brasileiro é um prato básico, bem balanceado. É o prato colorido. Tem que ter alguns reparos, mas é por aí. O combate ao estresse, que a vida moderna nos impõe, então isso requer uma revisão do nosso enfoque de vida, dos nossos objetivos, né? O combate às toxinas, que de um modo geral, toxinas no senso lato, né? De natureza química, de natureza biológica, de natureza nuclear, e a atividade física. Então, parece que redundante e óbvio, né, que o geriatra não tem na lapela uma receita para a longevidade. Eu acho que nós precisamos adquirir, desde crianças, né, hábitos salutares de vida, envolvendo esses 4 aspectos, que eu acho fundamental. É possível, né? E nós achamos assim que talvez uma coisa que na nossa vida diária, aí, na nossa experiência, o que mais marca um idoso senecto, né? Um idoso que amadureceu, ele não carregou com ele um sem número de patologias, é assim a exposição clara, né? A facilidade com que ele sorri para a gente, né? Então eu acho que esse sorriso expressa o quanto ele viveu em harmonia com a vida. Então isso eu acho importante. E aí, entre os pressupostos, para envelhecer bem, você precisa ter um bom laço familiar, precisa ter laços sociais, vínculos sociais permanentes, resgatando a questão ancestral, que é muito importante para o idoso naquele momento da vida produtiva que ele viveu a sua plenitude. Ele tem que manter isso. Isso é belo, né, para as pessoas envelhecerem ainda dignos, né, se sentindo úteis à sociedade. Eu diria também uma coisa interessante, o sentido da velhice. Eu acho que nós, em plena era da informática, sabemos que até a nossa prática pode ser à distância. O médico, a chamada relação médico-paciente, né, ela pode ser mediada por uma máquina, mas a importância do idoso está em transmitir o conhecimento afetivo para as pessoas. A nossa memória remota, ela se dá pela carga de afetividade que nós colocamos na vivência de um fato que vai ficar marcado para a vida toda. Então, os nossos avós, os nossos antepassados foram importantes para isso. Se você pode ter acesso a toda forma de conhecimento através da internet, mas a afetividade, ela fica nula nesse caso, né? Porque a experiência de vida passada de pai para filho é uma coisa fantástica. Saúde Marília debateu nessa noite o tema geriatria, área de atuação, com a presença do Dr. Edgar Camilo de Oliveira, docente de Semiologia Médica, propedêutica da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA e com título de especialista em geriatria pela PUC do Rio de Janeiro. Temas e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail. Anote aí, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.